Boa noite a todos e todas. É com muito prazer que, mais uma vez, eu coordeno a conferência de abertura de uma reunião da ANPED. Desta vez, temos o prazer de receber aqui conosco o professor Dermeval Saviani, que dispensaria qualquer apresentação. De qualquer modo, eu vou lembrar a todos um pouco de sua trajetória acadêmica. O professor Dermeval é doutor em Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, foi professor e coordenador do programa de pós-graduação em História e Filosofia da Educação da PUC de São Paulo, coordenou também os programas de pós-graduação da UFSCar e da Unicamp, é hoje professor da Unicamp. Em 1986, fez concurso para livre docente dessa universidade. Em 1990, concurso para professor adjunto de História e Educação. Em 1993, concurso para professor titular de História da Educação. É professor hoje emérito da Unicamp, pesquisador emérito do CNPq, coordenador do grupo de pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil. Suas principais áreas de pesquisa são História e Filosofia da Educação. Sua produção científica é muito intensa, envolvendo cerca de 29 livros, 55 capítulos de livros, 146 artigos. Orientou 60 dissertações de mestrado e 36 teses de doutorado. Nos últimos anos, publicou uma série de livros, e alguns foram, inclusive, reedições de livros antes lançados. Eu vou ler alguns dos títulos desses últimos livros. Pedagogia Histórico-Crítica e Luta de Classes na Educação Escolar. Educação Brasileira, Estrutura e Sistema. A Pedagogia no Brasil, História e Teoria. Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações em sua 11ª edição. Educação em Diálogo. A Nova Lei da Educação, Trajetória, Limites e Perspectivas. Estado e Políticas Educacionais na História da Educação Brasileira. Eu penso que também não poderíamos deixar de mencionar um livro que foi lido e relido por estudantes de graduação, de pós-graduação, professores de escola básica, professores de graduação, professores de pós-graduação neste país, e que certamente é conhecido por todos nós, Escola e Democracia, um clássico hoje, certamente, da história da educação brasileira. Além disso, o professor Dermeval Saviani foi também um dos grandes nomes escolhidos para compor a série da editora Autêntica, com o livro Dermeval Saviani, pesquisador, professor e educador, organizado pela professora Diana Vidal. Professor Dermeval, é um prazer enorme estar com você aqui nesta mesa, e eu passo a palavra, então, ao nosso pesquisador, professor e educador tão famoso neste país. Muito obrigado. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o honroso convite para proferir esta conferência de abertura. Quando recebi o ofício, eu respondi que estava ciente da responsabilidade, mas que não podia dizer não, pois mais do que um convite, eu considerava que se tratava de uma convocação da nossa presidenta. Isso porque, sendo sócio fundador e tendo participado de toda a história da ANPED, como poderia eu, diante dessa convocação, deixar de atendê-la? Recordo-me que, em 1976, tendo instalado o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, e sendo seu primeiro coordenador, participei das gestões que culminaram em 1977 na fundação da ANPED. E em 1978, então, como coordenador do Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia da Educação da PUC de São Paulo, participei da primeira reunião anual de nossa entidade, realizada em Fortaleza, tendo como tema central o mestrado em Educação. Nessa ocasião, apresentei o trabalho Uma Concepção de Mestrado em Educação.
No ano seguinte, ocorreu a segunda reunião anual, desta vez em São Paulo, versando sobre o doutorado, cabendo-me apresentar o trabalho sobre doutorado em educação, a experiência da PUC de São Paulo. Diante desses antecedentes, eu não podia declinar do convite, apesar da sensação de se tratar de uma incumbência bastante difícil, parecendo ir além da minha capacidade. Apresso-me a esclarecer que não estou pondo em dúvida a pertinência da iniciativa da diretoria da ANPED ao me propor essa ingente tarefa. A sensação de que a tarefa excede minhas forças se explica em dois sentidos. Por um lado, e aqui se trata de uma razão mais subjetiva, vem à tona a responsabilidade inerente a uma conferência de abertura da ANPED, que reúne o conjunto dos pesquisadores em educação, aos quais sou instado a falar, dirigindo-me, portanto, aos principais conhecedores dos problemas educacionais de nosso país. Por outro lado, e esta é uma razão de ordem objetiva, tendo sido compelido a falar e a escrever tantas vezes sobre esse tema, o que poderia eu acrescentar nesta conferência? Este seria um motivo forte para a recusa do convite, não fosse o compromisso que me liga umbilicalmente por laços objetivos e subjetivos, racionais e emocionais, à história da ANPED. Bem, esclarecido o motivo pelo qual não pude deixar de aceitar o convite, passo a abordar o assunto em pauta, que coincide com o tema geral desta 36ª reunião da ANPED, que é Sistema Nacional de Educação e Participação Popular, Desafios para a Política Educacional. Eu começo, então, a minha exposição com a questão do advento dos sistemas nacionais de ensino. E aqui eu faço uma retomada, ainda que sucinta, né, das origens da educação até o momento em que ela assume a forma institucionalizada, e essa forma institucionalizada se generaliza, dando origem, então, aos sistemas nacionais de ensino. No entanto, para não cansá-los, eu vou abreviar essa parte, né, e ir já para o tópico final dessa temática. Ainda que a ideia de universalização da escola tenha se esboçado desde o século XVII, a partir das formulações de Rathke e Comênio, as condições para a implantação dos sistemas nacionais de ensino só vieram a se efetivar após a Revolução Industrial, portanto, já em meados do século XIX. Data também dessa época a consolidação dos Estados nacionais, que se empenharam em organizar os respectivos sistemas nacionais de ensino, cujo móvel era a instalação das escolas primárias como forma de universalizar, pela alfabetização, o acesso à cultura letrada. Procurava-se, assim, tornar efetiva a bandeira da escola pública, universal, gratuita, laica e obrigatória, viabilizando o ideal iluminista de converter os súditos em cidadãos, combatendo a ignorância, miséria moral, e a opressão, miséria política. Eis aí o quadro em que o uso do termo sistema se generalizou no campo da educação, tornando moeda corrente entre os educadores, especialmente entre os analistas e administradores do ensino, a expressão Sistema Nacional de Ensino ou de Educação. Essa difusão chegou mesmo a dar origem a uma nova disciplina ou área do conhecimento educacional, conhecida como educação comparada, cujo objeto, como assinalou Lourenço Filho, são os sistemas nacionais de ensino. Então, o desenvolvimento da disciplina educação comparada, que teve um precursor em 1817, na verdade, se deu na primeira metade do século XX. Portanto, a questão dos sistemas nacionais de ensino é assunto relativamente recente. No entanto, apesar dessa difusão, dessa generalização do uso do termo sistema de ensino, sistema educacional,
no campo da educação, a noção de sistema referida à educação se espalhou como uma espécie de termo primitivo, ou seja, cujo significado é dado como consensual, não requerendo definição e nem mesmo explicitação. Todo mundo fala em sistema, a palavra aparece para tudo, mas é quase como se ela fosse sinônimo de coisa, né? Coisa, tudo é coisa, né? Aquela coisa, aquele sistema, certo? E é assim que o termo se generalizou no campo da educação. Eu passo, então, a resumir a abordagem sobre a explicitação da noção de sistema educacional. Eu não vou aqui retomar, porque isso significaria estar me repetindo, né? Mas eu vou situar brevemente. Ao tomar essa questão como objeto de minha tese de doutoramento, desenvolvi uma fundamentação filosófica dos conceitos de sistema e de sistema educacional, procurando explicitar seu significado como base para a análise dessa questão no Brasil, o que me levou a formular a hipótese da ausência de sistema educacional em nosso país. A referida tese, denominada O Conceito de Sistema na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi defendida em 1971 e publicada como livro em 1973, com o título Educação Brasileira, Estrutura e Sistema. No capítulo introdutório, ao tratar da importância desse estudo sobre a questão do sistema educacional, observei o seguinte: a pergunta sobre a existência ou não de sistema educacional no Brasil não foi ainda respondida. Sobre ela pairam muitas controvérsias. Além disso, as expressões sistema de educação, sistema de ensino, sistema escolar, etc., são de uso corrente entre os educadores, não havendo, entretanto, acordo sobre o seu significado. Eis algumas das questões a que eu tentei responder no decorrer daquela tese. Primeiro, qual o método mais adequado para se esclarecer a noção de sistema educacional? Segundo, as expressões sistema educacional e estrutura educacional se equivalem? Terceiro, pode-se identificar a educação sistemática com a educação institucionalizada? Quarto, sistema educacional é um conceito exclusivamente administrativo? E acrescentava: acredita-se que boa parte das confusões com que se debatem os educadores hoje em dia poderá ser contornada com a resposta a essas questões. Daí a importância de se examinar esse problema. Na sequência, eu indiquei as consequências desse tipo de estudo para a educação, que no texto da conferência eu indico, mas que eu vou passar aqui mais rapidamente. Bem, passados mais de 40 anos desde a escrita desse trabalho ao qual eu acabei de me referir, sem dúvida a situação se alterou em vários aspectos. Mas, em relação à questão do significado da noção de sistema educacional e da implantação de um sistema nacional de educação no Brasil, embora o livro tenha sido reeditado regularmente, tendo atingido em 2012 a 11ª edição, só recentemente esse problema veio a ser retomado. De minha parte, dei sequência àquele estudo, e em 1988, ao abrir-se o debate sobre a proposta de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, elaborei uma espécie de anteprojeto, cujo título 4º tratava exatamente do Sistema Nacional de Educação. A íntegra desse projeto converteu-se no primeiro projeto de LDB que deu entrada na Câmara dos Deputados em dezembro de 1988. No substitutivo do relator, o deputado Jorge Age, que veio a ser aprovado na Comissão de Educação, o título 4º foi convertido no capítulo 5º. Recebeu vários aditamentos, mas o objeto do Sistema Nacional de Educação foi mantido. Aprovado também pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto foi à mesa da Câmara e daí ao plenário,
no plenário recebeu 1.263 emendas e, por isso, retornou às comissões técnicas para exame das emendas. Nesse processo, voltaram as objeções ao Sistema Nacional de Educação. E, à vista da correlação de forças desfavorável, fui consultado pelo representante do SEDES no Fórum em Defesa da Escola Pública, na LDB, sobre as implicações da substituição da expressão do Sistema Nacional de Educação por esta outra, da Organização da Educação Nacional. Respondi que o problema não era de nomenclatura. Assim, se fosse assegurada a manutenção dos dispositivos referentes ao Sistema Nacional de Educação, ainda que sob a denominação Organização da Educação Nacional, isso seria preferível a uma derrota da proposta em decorrência da insistência na manutenção da terminologia. Assim foi feito. Expurgado da referência ao Sistema Nacional de Educação, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, com um capítulo tratando da Organização da Educação Nacional, mantido, porém, o mesmo conteúdo. No entanto, como sabemos, no Senado, o referido projeto foi afastado, prevalecendo o substitutivo Darcy Ribeiro. Dessa forma, a LDB foi promulgada em 20 de dezembro de 1996, com o título 4º, denominado da Organização da Educação Nacional, escoimado, porém, do conteúdo que fizera parte do projeto que tramitou na Câmara dos Deputados. Então, com isto, a nova LDB, a atual LDB, não instituiu um Sistema Nacional de Educação. Bom, esse tema volta a ser debatido, né, só mais recentemente. Durante quase 40 anos, ou seja, ao longo do período que se estende de 1971 a 2009, eu me senti como uma espécie de voz que clama no deserto, no que se refere ao problema do significado de sistema e do Sistema Nacional de Educação. Eis, então, que o MEC vem a convocar uma Conferência Nacional de Educação, CONAE, para se realizar em 2010, tendo como tema central a construção do Sistema Nacional Articulado de Educação. Naturalmente, fui chamado a colaborar com essa iniciativa, o que ocorreu de várias maneiras, como redigir subsídios, proferir conferências, participar de mesas redondas e de programas televisivos radiofônicos, conceder entrevistas e, obviamente, participar da própria CONAE. Foi assim que redigi, a pedido do MEC, um texto denominado Sistema de Educação, Subsídios para a Conferência Nacional de Educação, no qual sintetizei elementos contidos em minha tese de doutorado e em outros estudos que desenvolvi sobre política educacional e legislação do ensino, e proferi conferência na sessão de lançamento da CONAE em 23 de abril de 2009 e na própria CONAE em 29 de março de 2010. No texto em que reuni subsídios para a CONAE, retomei os conceitos de sistema e estrutura e as noções de estrutura educacional e sistema de educação. Analisei o sistema educacional como produto da educação sistematizada, o significado histórico da expressão sistema educacional, o papel histórico dos sistemas nacionais de ensino para examinar, em perspectiva histórica, os obstáculos à construção do Sistema Nacional de Educação no Brasil. Nas várias conferências que proferi, algumas das quais se transformaram em artigos ou capítulos de livros, procurei contestar os argumentos contrários à implantação do sistema de educação no Brasil, em especial aqueles que alegavam inconstitucionalidade, incompatibilidade com o regime federativo e com as diversidades regionais e locais. Bem, à vista desse quadro preliminar, né, e pressupondo, então, um certo conhecimento dos temas, conceitos e problemas que abordei em textos anteriores,
vou me deter no aspecto específico recortado no tema que me foi recomendado para abordar neste momento: o Sistema Nacional de Educação, visto pelo prisma da participação popular, com os decorrentes desafios postos para as políticas educacionais. Então, eu evito aqui repetir aquilo que já foi desenvolvido antes, né, e procurando ir diretamente ao tema desta 36ª ANPED. A questão da participação popular pode ser analisada conforme diferentes perspectivas. Pode-se considerar, em sentido lato, a atuação das organizações da sociedade civil como participação popular. As ações dos movimentos populares, como o movimento dos sem-terra, dos negros, dos indígenas, dos sem-teto, etc., né, como, aí, em sentido mais estrito, participação popular. Também se pode analisar a participação popular em colegiados governamentais que prevêem a representação de diferentes segmentos sociais. Bem, na primeira modalidade, aquela de sentido amplo, que envolve a participação da sociedade civil, né, nas medidas de política educacional, né, nós podemos incluir as próprias conferências de educação, que se manifestaram no Brasil com 3 denominações distintas: Conferências Nacionais de Educação, Conferências Brasileiras de Educação e Congressos Nacionais de Educação. Conferência Nacional de Educação foi a denominação predominante na série de 13 conferências organizadas entre 1927 e 1967 pela Associação Brasileira de Educação, a ABE, criada em 1924. Mas a 7ª conferência, de 1935, a 8ª, de 1942, e a 9ª, de 1945, receberam o nome de Congresso Brasileiro de Educação. Já Conferência Brasileira de Educação foi a denominação da nova série de 6 conferências organizadas entre 1980 e 1991 pela ANPED, SEDES e ANDE. SEDES, Centro de Estudos de Educação e Sociedade, ANDE, Associação Nacional de Educação. Assim, se a partir da década de 1920, a Associação Brasileira de Educação, ABE, organizou as Conferências Nacionais de Educação, na década de 1980, a Associação Nacional de Educação, em conjunto com a ANPED e SEDES, organizou as Conferências Brasileiras de Educação. Então, nós temos a Associação Brasileira organizando Conferência Nacional e a Associação Nacional organizando Conferências Brasileiras de Educação. Já Congresso Nacional de Educação foi a denominação da série de 5 congressos organizados entre 1996 e 2004 pelas entidades sindicais como a ANDES, Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, reunidas no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Essas 3 formas de eventos nacionais do campo da educação foram de iniciativa das organizações situadas no âmbito da chamada sociedade civil e tiveram um papel importante na mobilização dos educadores, como mecanismo de pressão junto ao Estado, visando a formulação ou reorientação das políticas educativas. Assim, foi no âmbito das Conferências Nacionais de Educação, organizadas pela ABE, que ganhou força o movimento dos renovadores, que, provocados pelo governo decorrente da Revolução de 1930, na 4ª Conferência Nacional de Educação, realizada em dezembro de 1931, lançaram, em março de 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que postulava a organização do sistema educacional e o Plano Nacional de Educação. Igualmente, a série das Conferências Brasileiras de Educação, as CBS, mobilizou os educadores a partir da elaboração da Constituição de 1988 e do projeto da nova LDB. Com efeito, como já foi mencionado pela presidenta, a 4ª CBR, realizada em 1986, aqui em Goiânia, lançou
Carta de Goiânia, com as propostas para o capítulo da educação da Constituição. E a 5ª CBE, realizada em Brasília, em 1988, teve como tema central a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por sua vez, foi no âmbito dos 2 primeiros Congressos Nacionais de Educação, os CONEDs, realizados em 1996 e 1997, ambos em Belo Horizonte, que foi gestado o projeto do Plano Nacional de Educação, formulado em oposição ao projeto elaborado pelo MEC. Então, o chamado Projeto de Plano de Educação da Sociedade. Conforme Luiz Antônio Cunha, desde o Império foi prevista a realização de conferências ou congressos de educação por iniciativa estatal, embora de rara efetivação prática. No período da Primeira República, dada a questão do federalismo, houve algumas iniciativas do governo federal e de alguns governos estaduais de organizar congressos de educação. Mas foi nos governos autoritários que se buscou institucionalizar a realização de conferências nacionais de educação. No início de 1937, portanto, antes ainda da decretação do Estado Novo, foram instituídas por lei as Conferências Nacionais de Educação, de iniciativa do Ministério da Educação, a serem realizadas anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos. Mas nessa modalidade foi realizada apenas uma, denominada Primeira Conferência Nacional de Educação, em 1941. Na ditadura instituída em 1964, determinou-se pelo Decreto 54.999, de 13 de novembro de 64, a realização anual da Conferência Nacional de Educação, convocada pelo governo federal e presidida pelo ministro da Educação. Daí decorreu uma série de 5 conferências de iniciativa do governo militar. Destas, porém, foram realizadas 4. A primeira Conferência Nacional de Educação em Brasília, em 65, a segunda em Porto Alegre, em 66, a terceira em Salvador, em 67, e a quarta em São Paulo, em 69. A 5ª deveria ser realizada em Manaus, mas o próprio governo acabou cassando essa conferência. Em lugar delas, passaram a ser realizados os encontros dos secretários de Educação dos estados e territórios com o ministro da Educação. Nesse contexto, as conferências educacionais de iniciativa da sociedade civil e de iniciativa da sociedade política ocorriam paralelamente, de forma distinta e mesmo contrapondo-se entre si. Na verdade, as conferências organizadas pelo Estado, pelo poder estatal, basicamente nos períodos autoritários, visava impor à sociedade uma determinada visão de educação. E as conferências realizadas no âmbito da sociedade civil buscavam exigir do Estado, mediante a formulação de políticas educacionais, o atendimento às necessidades educacionais mais gerais da população. Vejam, a particularidade dessa nova série de conferências, as CONAIs, inaugurada em 2010, é que, embora de iniciativa governamental, portanto da sociedade política, essa iniciativa incorporou a participação das organizações representativas dos diferentes segmentos da comunidade educacional, sociedade civil. Então, essa é uma particularidade porque, com as CONAIs, nós temos uma certa expectativa de superar aquela contraposição e articular a iniciativa governamental com a iniciativa da sociedade civil e, portanto, com a participação popular, na realização de conferências visando a traçar diretrizes e metas para a política educacional. Bom, mas um outro mecanismo que pode ser considerado como participação popular foram os movimentos em defesa da escola pública. Por ocasião da elaboração da primeira LDB, organizou-se, no final da década de 1950, a campanha em defesa da escola pública, que realizou, em 4 de maio de 1960, a memorável Convenção em Defesa da Escola Pública, com a participação de intelectuais, educadores, professores dos vários níveis de ensino, sindicalistas,
estudantes, jornalistas e órgãos da imprensa. O equivalente dessa campanha em defesa da escola pública, a partir da década de 1980, foram o Fórum Nacional e os Fóruns Estaduais em Defesa da Escola Pública, que atuaram tanto junto à Constituinte, na elaboração da Constituição, como junto ao Congresso, na elaboração da nova LDB. O projeto substitutivo Jorge Age, da nova LDB, aprovado na Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados, previa, no parágrafo único do artigo 10 do capítulo 5º, que o Sistema Nacional de Educação contará ainda como instância de consulta e de articulação com a sociedade, com o Fórum Nacional de Educação. Vê-se que se tratava aí de um órgão localizado no âmbito da sociedade civil, diferente, portanto, do atual fórum instituído junto ao MEC, portanto, no âmbito da sociedade política. Bem, até aqui eu falei da primeira modalidade de participação popular, que envolve os organismos da sociedade civil. Agora, na segunda modalidade de participação popular, que poderíamos considerar em sentido estrito, situam-se os diversos movimentos sociais populares, como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento do sem-teto, os movimentos do campo, os sindicatos de trabalhadores, tanto do próprio setor educacional como dos demais setores sociais. Todos esses movimentos têm reivindicações e demandas específicas na área da educação, que, de uma certa forma, constituem desafios para a política educacional. Mencionei, porém, uma terceira modalidade de participação popular referente à representação em órgãos colegiados governamentais de segmentos organizados dos setores populares. Estão, nesse caso, os diversos tipos de conselhos, comissões, fóruns instituídos por instâncias governamentais mediante atos legais ou administrativos, o que pode ser exemplificado pelos conselhos do Fundef e do Fundeb, criados por lei para acompanhamento e controle social da aplicação dos recursos financeiros na educação. Estas formas de participação popular têm tido algum impacto na formulação das políticas educacionais, seja como foi apontado na elaboração da Constituição, das leis de ensino, no Plano Nacional de Educação, e também na crítica à execução de certas políticas e reivindicação de outras. Se não exerceram maior impacto na questão específica da proposição, implantação e construção do Sistema Nacional de Educação, isto se deve ao fato de que essa questão só veio a entrar na pauta da política educacional em nosso país recentemente, há cerca de 3 anos, ressalvada, é claro, uma ou outra exceção, como foi o caso da Mesa Redonda, construir um Sistema Nacional de Educação com a perspectiva de efetivar a educação, realizada em 24 de abril de 2002, no 4º Congresso Nacional de Educação, CONED, que aconteceu em São Paulo, tendo eu participado da referida mesa, apresentando o trabalho, ainda a questão do Sistema Nacional de Educação. Nem mesmo os pioneiros da educação nova, que em seu manifesto indiretamente aludem ao Sistema Nacional de Educação, formularam a proposta de criação do Sistema Nacional de Educação no Brasil. É verdade que eles consideraram que, em toda a Primeira República, todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e das necessidades do país. É fato também que defenderam a organização de um sistema coordenado em toda a República, obedecendo a um plano comum plenamente eficiente, intensiva e extensivamente. No entanto, não assumiram, direta e explicitamente, a proposta de organização de um Sistema Nacional de Educação no Brasil. Ao contrário, por ocasião da elaboração de nossa primeira LDB, se posicionaram a favor dos sistemas estaduais. E, além de ficar ausente o sistema nacional, o próprio sistema federal
foi relegado a uma função meramente supletiva, como se manifestou Anísio Teixeira na Câmara dos Deputados, em 1952, posicionando-se no sentido de que toda a educação ministrada dentro do território do Estado fique sob a ação do respectivo governo estadual. Toda a ação federal deverá ser apenas supletiva. Efetivamente, a Lei 4.024, de 20 de dezembro de 61, nossa primeira LDB, né, no título 5º, que tratou dos sistemas de ensino, estabeleceu no artigo 13 que a União organizará o ensino público dos territórios e estenderá a ação federal supletiva a todo o país nos estritos limites das deficiências locais. Portanto, a criação de um Sistema Nacional de Educação não entrou na pauta. De qualquer modo, as diferentes modalidades de participação popular às quais aludi neste tópico constituem desafios para a política educacional. Vejamos, pois, ainda que sucintamente, como se manifestam esses desafios. Preliminarmente, cumpre distinguir no enunciado desafios da participação popular para as políticas educacionais duas direções de sentido. A primeira é aquela que vai da participação popular para os responsáveis pela política educacional. Nesse sentido, diríamos que a ação da população desafia os governantes, isto é, enfrenta-os, provoca-os, faz-lhes reivindicações que eles não estão dispostos a atender e, no limite, apresentam exigências que eles não podem cumprir. Bem, a segunda direção de sentido é a inversa, é a que vai dos governantes para a população. Nesse sentido, temos, por um lado, um movimento pelo qual, dependendo do partido que chega ao governo e da composição das equipes de governantes, há uma predisposição para acolher a participação popular e até mesmo para exigi-la, encontrando, porém, dificuldades para efetivá-la. Por outro lado, há a tendência dos membros do governo de contemplar a participação popular, tendo, contudo, a expectativa de obter sua legitimação, o que os leva a desejar uma participação dócil, colaborativa, de adesão às propostas gestadas no interior da máquina governamental. Então, acho que é importante ter presente essas duas direções, né? E, nesse ponto, é importante registrar o desafio representado pelo modo como a representação popular é instituída nas instâncias governamentais, na forma de conselhos, comissões ou fóruns. Normalmente, é vedada a remuneração dos membros que participam desses colegiados. Veja-se o que dispôs a lei que regulamentou o Fundef, no parágrafo 4º do artigo 4º, que trata dos conselhos de acompanhamento e controle social sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo. Então, diz esse dispositivo o seguinte: os conselhos instituídos, seja no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, não terão estrutura administrativa própria e seus membros não perceberão qualquer espécie de remuneração pela participação no colegiado, seja em reunião ordinária ou extraordinária. Registre-se que esse mesmo mecanismo vigora também no atual Fundeb. Assim, além da representação popular ser geralmente minoritária em relação à representação das instâncias governamentais, verifica-se que, enquanto estes representantes, os das instâncias governamentais, né, têm as reuniões dos conselhos como parte de sua condição de funcionário público, pela qual são remunerados, tendo, além disso, qualificação prévia para tratar dos assuntos que correspondem às funções dos conselhos, e tempo disponível para se prepararem para participar das reuniões, aqueles, os representantes populares, exercem funções de outra natureza, funções econômicos, sociais de outra natureza. Não têm qualificação prévia nem estudo técnico dos assuntos a serem discutidos,
não dispõem de tempo para o preparo das reuniões e, às vezes, sequer conseguem se liberar do trabalho para estarem presentes nas reuniões, né? Então, vejam como a participação popular, aí, embora prevista, ela resulta inócua, fictícia. Essa descrição sumária das condições de participação dos representantes populares nos colegiados oficiais coloca um grande desafio para a política educacional, ao qual ela deve responder. É compreensível a regra que veda a remuneração dos membros desses colegiados. No entanto, seria preciso encontrar mecanismos que permitissem, ao menos, que os representantes populares participassem em condições equivalentes àquelas dos representantes dos setores governamentais. E aí me ocorre um exemplo, né, uma ideia, né? Por que não instituir bolsas para os participantes populares? No âmbito das políticas denominadas compensatórias ou afirmativas, é comum a instituição de bolsas como Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Universidade. Então, parece sensato a criação, digamos, de um programa que poderia ser denominado Bolsa Participação em Colegiados Oficiais, que seria concedida aos representantes populares com vigência durante o período de exercício dos respectivos mandatos, né? Aí, pelo menos, ele teria um auxílio à participação, né? E nós teríamos um incentivo também à participação, né? E teríamos melhorado as condições dessa participação para que eles possam ter algum tempo para, pelo menos, estudar a pauta desses conselhos, né? E depois participar ativamente.